Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 169, intitulado por Emmanuel, Olhos. E aqui nós já vamos entender um pouquinho que a função do olho é justamente enxergar. Então, o destaque que ele vai nos trazer é o que de fato nós temos enxergado, né? Qual tem sido a nossa visão e através de qual olho, né? A referência que ele vai nos trazer hoje, nós vamos encontrar a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 14. Eles têm os olhos cheios de adultério. Então, nessa referência de Pedro, ele já vai nos trazer, nos alertar, e parece que a carta é para nós, né? Aqui ele coloca, eles têm, e nós temos, né? Então, nós temos os olhos cheios de adultério. E o que é adultério? Adulterar é justamente tirar do que é original, do que é correto, do que parece ser justo. Então a palavra aqui, os olhos adulterados, é porque os olhos não enxergam aquilo que de fato é. Não trazem a importância dentro da medida que de fato é. Nossos olhos não são justos. É isso que nós trazemos então desse trecho da carta de Pedro. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Então, Emmanuel coloca que os olhos cheios de adultério, os olhos que não enxergam o que é justo, não enxergam a verdade, são rebeldes. Então, nós somos rebeldes diante daquilo que nós enxergamos. E essa dificuldade de enxergar é porque nós somos rebeldes diante da enfermidade. Nós não aceitamos um outro ponto de vista. Nós não enxergamos olhar com os olhos da justiça de Deus. Nós trazemos para os nossos olhos. Então é o olhar que nós imaginamos. E aí nós adulteramos o que de fato é o significado verdadeiro. Então nós caminhamos lentamente e muitas vezes contra a evolução espiritual nossa. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Então, raros são os homens que utilizam os olhos, que enxergam através, como se fossem lâmpadas abençoadas, através das bênçãos do alto. São raros esses homens que utilizam os olhos, utilizam o olhar com as bênçãos do alto. E mais raro ainda são aqueles que empregam o olhar para as coisas boas, para o progresso das coisas boas, através da vigília. São poucos. Então, poucos utilizam os olhos para enxergar as coisas justas, e mais ainda são poucos aqueles que empregam o olhar na construção de algo bom. Algo que santifica, né? Que nos liga ao Pai. A maioria das criaturas trata de aproveitá-lo à frente de qualquer paisagem na identificação do que possuem de pior. E ao invés de nós olharmos através da capacidade de enxergar o que de melhor o outro tem, nós vamos procurar enxergar o que de pior o outro tem. Nós tiramos o nosso olhar otimista e colocamos nosso olhar pessimista. Ao invés de utilizarmos a nossa visão, mas não apenas do olho, nossa compreensão, o nosso sentimento, para olhar, para extrair de algo as coisas boas, nós preferimos aplicar o pessimismo e olhar pelas coisas ruins, pelas coisas inferiores, não é? Homens comuns, habitualmente, possuem os olhos em determinadas situações apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Então, muitos são os homens que trazem o seu olhar, o seu ponto, o seu ângulo de visão
apenas para trazer o que importa para ele, apenas para trazer os benefícios que ele quer. Então, quantas vezes nós posicionamos o nosso olhar, o nosso ângulo de visão, esperando ter uma recompensa, esperando ter um benefício próprio? Quantas vezes utilizamos dessa visão para benefício próprio? Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucro pessoal e imediato que lhes possa oferecer. Então nós nunca olhamos para a vida, para as oportunidades, para o campo em que nós estamos inseridos e agradecemos a Deus, olhamos as belezas do alto, agradecendo aquele momento. Muito pelo contrário, a nossa visão já traz uma possibilidade de lucro. Como eu posso ter lucro em cima disso? Eu esqueço que tudo é de Deus e busco e procuro a todo momento, através dos olhos, lucrar, trazer lucro, benefício apenas a mim. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Então a gente acha que o outro é sempre menos digno e nós somos mais dignos, não é? Se encontram companheiros nos lugares em que te atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém, como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Então, às vezes, nós encontramos um companheiro que está numa caminhada um pouco inferior e nós achamos, então, que as ideias deles podem ser descartadas, que não tem como aproveitar a ideia daquele que está numa condição inferior. E quando a ideia é boa, nós nos colocamos então como concorrentes. Nós não aceitamos que somos todos irmãos, que estamos sendo todos tutelados por um Pai amoroso, um Pai bendito, um Pai justo, um Pai misericordioso, e nós não nos consideramos irmãos. Preferimos nos considerar concorrentes, um de cada lado, um brigando com o outro, um tentando passar o pé no outro. Mas nós não olhamos o outro com os olhos de Deus. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Então, nós, quando vamos analisar uma situação, nós ativamos o modo mal e aí nós vamos analisar. Então, o que Emmanuel nos traz é que possamos trazer, como Simão Pedro nos orientou, não analisar com o mal, analisar com o bem. Nossos olhos não podem estar adulterados. E quando eu coloco o mal, eu estou adulterando. Porque Deus é o bem. O mal é a ausência de bem. Se eu estou falando aqui de um produto puro, nós estamos falando de bem, do amor. E quando eu trago o mal, então, para a nossa discussão, para a nossa análise, eu já adulterei. Então, o que Pedro nos pede, Emmanuel reforça aqui, é que nós possamos analisar as situações ativando o bem, buscando o bem, compreendendo o bem, mudando as nossas concepções sobre as coisas. Porque às vezes colocamos o nosso ângulo de visão e esquecemos que existe um outro. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que se prosseguem. Então, se nós estivermos com os olhos otimistas, se nós conseguirmos ativar esse lado bom, esse lado do bem, na análise das situações que nos passam no dia a dia, nós vamos conseguir trazer ensinamentos sublimes das situações. Porque aquele irmão inferior, aquele irmão que nós imaginamos ser menos dignos, ele passa a ser para nós um caminho de evolução, um caminho de trabalho. É isso que ele está dizendo. Se nós não entendemos que o outro é nosso irmão, mas que através do trabalho no outro que nós vamos crescer, no trabalho no bem, buscando o bem do outro, ressaltando o bem, fazendo o bem florescer, buscando as coisas boas, as boas qualidades, nós não vamos conseguir ter ensinamentos sublimes.
Mas se nós buscarmos o bem, nós regularmos os nossos olhos com a lente do bem, então nós vamos tirar ensinamentos sublimes de todas as situações, de todo o caminho. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal não existe. Então aqui nesse final, eu acho que ele nos traz muito claro a nossa posição, né? Então, como nós falamos agora, o mal ele não existe, ele é a ausência do bem. Então, se eu sou mal é porque eu ainda não consegui trazer o bem para a minha vida, a essência do bem. E é isso que ele traz. Quem enxerga o mal é porque tem o mal dentro de si. Porque o homem cristianizado, o homem que está ligado ao Cristo, ele não enxerga o mal. Porque para ele o mal não existe. Como eu enxergo algo que eu desconheço? Como eu enxergo algo em alguma coisa que não existe? Como eu posso enxergar o mal de alguém, posso enxergar o outro como sendo mal, se eu não compreendo isso? Se ele de fato ainda não se mostrou mal. E mesmo que ele se mostre, cabe a mim aceitar, o perdoar, o resignar. Qual é a nossa posição? Então, qual deve ser os nossos olhos perante as situações do mundo, as situações difíceis? Esquecemos que o nosso ponto de vista não está na vida atual, mas na vida futura. E que hoje somos a soma do passado. Então, se hoje nós enxergamos o mal, é porque lá atrás nós enxergávamos o mal. Mas se nós não mudarmos hoje, ativando o bem, amanhã, no futuro, nos encontraremos aonde? No mal. Então que possamos nos espelhar no Cristo. Quando nós olhamos as histórias e o Cristo ajudava as pessoas, trazia o conforto, ele trazia para as pessoas menos capacitadas, menos dignas da época. Porque todos nós somos merecedores, somos iguais. Nascemos ignorantes. Todos simples e ignorantes, como nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos. E nós vamos caminhando, evoluindo. Mas o mais importante é que nós vamos aprendendo um com o outro. Então é preciso considerarmos nesse caminho, dentro das nossas jornadas, apenas o bem do outro. Muito obrigado.